paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Hoje damos início ao segundo livro de Reis. O resumo deste livro vai nos dizer que a fidelidade a Deus é essencial. Ocosias morre não apenas por causa de seu acidente, mas por causa da sua infidelidade e idolatria. Deus ainda fala por seus profetas. Elias é sinal da presença firme do Senhor em tempos de corrupção espiritual. A humildade salva. Enquanto os soberbos são consumidos, o capitão que se prostra diante de Elias é preservado, porque reconhece que Deus é Deus. Vamos à leitura. 2 Reis, capítulo 1. Tendo morrido Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Ocosias caiu da sacada do seu aposento em Samaria e feriu-se gravemente. Enviou então mensageiros, aos quais disse: Ide consultar Baal-zebub, deus de Acaron, para saber se serei curado desse mal. Mas o anjo do Senhor falou a Elias, o tebista: Sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diz-lhe: Não há porventura um Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Acaron? Por isso, eis o que diz o Senhor: Não te levantarás do leito a que subsiste, mas morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para Ocosias e este lhe perguntou: Por que voltais? Eles responderam: Um homem nos veio ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o vosso rei e dizei-lhe: Isto diz o Senhor: Não há porventura Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Acaron? Por isso não te levantarás do leito a que subsiste, vais morrer. Ocosias disse-lhes: Como era esse homem que veio ao vosso encontro e vos falou desse modo? Era um homem coberto de pelos, respondeu-lhe, que trazia um cinto de couro em volta dos rins. O rei disse: É Elias, o tebista. Imediatamente enviou-lhe o rei um chefe com seus 50 homens. Este foi ter com Elias, que estava sentado no alto do monte, e disse-lhe: Ó homem de Deus, desce depressa, pois é ordem do rei. Elias respondeu: Se sou um homem de Deus, venha fogo do céu e vos devore, a ti e aos teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. O rei mandou outro chefe com os seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, lhe disse: Ó homem de Deus, esta é a ordem do rei, desce imediatamente. Se sou um homem de Deus, respondeu Elias, venha fogo do céu e te devore com os teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. Pela terceira vez mandou o rei um chefe com os seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, pôs-se de joelhos e suplicou-lhe, dizendo: Peço-te, ó homem de Deus, que a minha vida tenha algum valor aos teus olhos, e a destes 50 homens teus servos. Veio o fogo do céu e devorou os 2 primeiros chefes. Mas agora que minha vida tem algum valor aos teus olhos, o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este homem, não temas. Elias levantou-se e desceu com ele à casa do rei. Disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Acaron? Não te levantarás mais do leito a que subsiste, pois morrerás. Ocosias morreu, segundo a palavra que o Senhor tinha dito pelo profeta Elias. E seu irmão Jorão sucedeu-lhe no trono, no 2º ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Ocosias não tinha filhos. O restante da história de Ocosias e suas ações, tudo está registrado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Já no capítulo 2 de 2 Reis, nós vamos ver que Elias encerra sua missão em glória, demonstrando o poder e a fidelidade de Deus até o fim. Eliseu assume com coragem, humildade e poder, recebendo a herança espiritual de seu mestre. A presença de Deus continua com Eliseu, revelada em milagres, sinais e julgamentos. A vida espiritual pede perseverança, fidelidade e temor ao sagrado. 2 Reis, capítulo 2. Eis o que se passou no dia que o Senhor arrebatou Elias ao céu, num turbilhão. Elias e Eliseu partiram de Gálgala. Elias disse a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. Por Deus e por tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E desceram a Betel.
Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: Sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, o sei, ficai calados. Elias disse-lhe: Fica aqui, Eliseu, porque o Senhor manda-me a Jericó. Por Deus e por tua vida, respondeu ele, não te deixarei. E chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó foram ter com Eliseu e disseram-lhe: Sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, eu o sei. Calai-vos. Elias disse-lhe: Fica aqui, porque o Senhor manda-me ao Jordão. Por Deus e pela tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E partiram juntos. Seguiram-nos 50 filhos de profetas, os quais pararam ao longe, diante deles, enquanto Elias e Eliseu se detinham à beira do Jordão. Elias tomou o seu manto, dobrou e feriu com ele as águas, que se separaram para as duas bandas, de modo que atravessaram ambos a pé enxuto. Tendo passado Elias, disse a Eliseu: Pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu: Seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Pedes uma coisa difícil, replicou Elias. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado, mas se não me vires, não te será dado. Continuando seu caminho, entretido a conversar, eis que de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel, e não o viu mais. Tomando então as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou o manto que Elias deixara cair, e voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu o atravessou. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: O espírito de Elias repousa em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele e disseram: Sabe que entre os teus servos há 50 homens valentes, que podem ir em busca do teu amo. Talvez o tenha arrebatado o espírito do Senhor e atirado com ele para algum monte ou para algum vale. Não os mandeis, respondeu Eliseu. Eles, porém, tanto insistiram que Eliseu teve vergonha de recusar. Mandai-os, disse ele. Mandaram, pois, 50 homens, os quais procuraram Elias durante 3 dias, mas sem resultado. Quando voltaram para Eliseu, que estava em Jericó, este disse-lhe: Não vos disse eu que não fosseis? Os habitantes da cidade disseram a Eliseu: A cidade está muito bem situada, como pode ver o meu senhor, mas as águas são mais e tornam a terra estéril. Eliseu disse-lhes: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles lhe trouxeram. Eliseu foi à fonte e deitou sal nela, dizendo: Eis o que diz o Senhor: Sanei estas águas, e elas não causarão mais nem mortes, nem esterilidade. Ficaram as águas sadias e ainda o são, segundo a palavra que o Senhor tinha dito por Eliseu. Dali subiu a Betel. Enquanto ia pelo caminho, saíram da cidade alguns rapazes e puseram-se a zombar dele, dizendo: Sobe, careca, sobe, careca. Eliseu, voltando-se para eles, olhou-os e amaldiçoou-os em nome do Senhor. Imediatamente saíram da floresta 2 ursos e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Dali se retirou para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. No capítulo 3 de Reis, vemos a aliança entre os reis de Israel, Judá e Edom para guerrear contra Messa, rei de Moabe, que havia se rebelado após a morte de Acabe. A presença de Josafá, rei fiel ao Senhor, faz com que a intervenção divina aconteça por meio de Eliseu. O poder de Deus se manifesta mesmo em meio à aliança com reis ímpios, mostrando sua fidelidade àqueles que o buscam. A atitude final de Messa mostra até onde a idolatria pode levar um coração endurecido, ao ponto de sacrificar o próprio filho. 2 Reis, capítulo 3. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou durante 12 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor,
mas não tanto como seu pai e sua mãe, porque tirou a estela que seu pai tinha erigido a Baal. Perseverou, todavia, nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel e não se apartou deles. Messa, rei de Moabe, possuidor de muitos rebanhos, pagava ao rei de Israel, à guisa de tributo, 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Morrendo, porém, Acabe, ele libertou-se do rei de Israel. O rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista todo Israel. Em seguida mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Queres vir comigo para atacá-lo? Sim, respondeu Josafá. Farei o que fizeres. Meu povo fará o que fizer o teu. Minha cavalaria fará o que fizer a tua. E ajuntou: por onde iremos? Pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom puseram-se em marcha. Mas depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, veio a falta d'água, tanto para o exército como para os animais que o seguiam. O rei de Israel exclamou: ai! O Senhor juntou aqui os 3 reis para entregá-los ao rei de Moabe. Josafá disse: não há por aqui algum profeta do Senhor, para por meio dele consultarmos o Senhor? Sim, respondeu um dos servos do rei de Israel. Está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. E desceram a ele Josafá, o rei de Israel e o rei de Edom. Eliseu disse ao rei de Israel: que queres de mim, ó rei? Vai procurar os profetas de teu pai e de tua mãe. Não, disse-lhe o rei de Israel, porque o Senhor reuniu aqui esses 3 reis para entregá-lo ao rei de Moabe. Eliseu exclamou: pela vida do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, se não fosse em atenção a Josafá, rei de Judá, eu não faria caso algum de ti, nem mesmo poria em ti os meus olhos. Mas agora trazei-me um tocador de harpa. Apenas fez o tocador vibrar as cordas, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E este disse: eis o que diz o Senhor: cavai neste vale fossas e fossas. Eis o que diz o Senhor: não sentireis vento nem vereis chuva, e contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, vossos rebanhos e vossos animais de carga. Porém isto é pouco aos olhos do Senhor. Ele vai entregar também Moabe nas vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortes, as cidades mais importantes. Derrubareis todas as árvores frutíferas, tapareis todas as fontes e cobrireis de pedras todos os campos férteis. No dia seguinte pela manhã, à hora da oblação, desceram as águas do lado de Edom e a terra encheu-se de água. Ouvindo os moabitas que aqueles reis vinham atacá-los, mobilizaram todos os que estavam na idade de pegarem armas e foram para a fronteira. Na manhã seguinte, quando o sol se levantava sobre as águas, os moabitas viram diante de si as águas vermelhas como sangue. É sangue, exclamaram eles. Os reis pelejaram entre si e destruíram-se mutuamente. Vamos, Moabe, à pressa. Logo, porém, que chegaram para atacar o acampamento dos israelitas, estes levantaram-se e feriram os moabitas, que fugiram diante deles. E enquanto os feriam, iam penetrando mais adentro na sua terra. Destruiu as cidades, encheram toda a terra fértil de pedras, que cada um lançou, entupiram todas as fontes, derrubaram todas as árvores frutíferas, de modo que só ficaram as pedras da cidade em Kir-Ares, que tinha sido cercada e atacada pelos atiradores de funda. Vendo o rei de Moabe que perdia o combate, tomou consigo 700 homens armados de espada para abrir caminho até o rei de Edom, mas não conseguiu. Tomando então seu filho primogênito, que deveria reinar depois dele, ofereceu em holocausto sobre a muralha. Isso provocou uma tal indignação entre os israelitas que esses se retiraram e voltaram para sua terra. Nesse trecho do Evangelho, nós vamos ver o lava-pés e a traição de Judas. Jesus manifesta seu amor mais profundo num gesto de humildade e serviço. Ele se ajoelha diante dos discípulos, inclusive de Judas. O lava-pés é um convite à vida de serviço, humildade e amor concreto. Não há discipulado sem abaixar-se como mestre. Jesus conhece a traição de Judas e não o exclui do amor, mas o adverte e o chama com doçura até o último instante. E o versículo 30, quando diz "era noite",
não apenas no céu, mas na alma de Judas e no mundo. A escuridão do pecado entra, mas Jesus continua a brilhar. Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 1 ao 30. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que sairá de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depois as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puro, mas nem todos. Pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condições de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: Diz-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: O que queres fazer, faça-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: Compra aquilo de que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Esse trecho do Salmo mistura clamor, confiança e indignação santa. Nos ensina a confiar na justiça divina, mesmo quando os perversos parecem prosperar. Nos lembra que Deus não ignora a maldade, mas também age com sabedoria para educar seu povo. A força do salmista não vem da vingança, mas da esperança no poder de Deus e em seu reinado sobre toda a terra. Salmo 58, dos versículos 7 ao 14. Eles voltam todas as noites, latindo como cães, e percorrem a cidade toda. Eis que se jactam a boca cheia, tendo nos lábios só injúrias, e dizem: Pois quem é que nos ouve? Mas vós, Senhor, vós rides deles, zombais de todos os pagãos. Ó vós que sois a minha força, é para vós que eu me volto, porque vós, ó Deus, sois a minha defesa. Ó meu Deus, vós sois toda bondade para mim. Venha Deus em meu auxílio, faça-me deleitar pela perda de meus inimigos. Destruí-os, ó meu Deus, para que não perca o meu povo. Conturbai-os, abatei-os com vosso poder, ó Deus, nosso escudo. Cada palavra de seus lábios é um pecado.
Que eles, surpreendidos em sua arrogância, sejam a vítima de suas próprias calúnias e maldições. Destruí-os em vossa cólera, destruí-os para que não subsistam, para que se saiba que Deus reina em Jacó e até os confins da terra. Esse trecho final de Provérbios é um cântico de louvor à mulher, que vive com sabedoria, diligência e temor de Deus. Ele não exalta aparências, mas virtudes interiores e atitudes concretas, como o trabalho, o cuidado com a família, a generosidade e a fé. Essa mulher representa a sabedoria encarnada na vida comum, no lar, no trabalho, nas relações. Também um modelo de alguém que une espiritualidade e ação concreta. E, por fim, a igreja fiel e toda pessoa que vive com o temor do Senhor. Provérbios, capítulo 31, dos versículos 10 ao 31. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior aos das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos, cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços, alegra-se com seu lucro e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roca, seus dedos manejam o fuso, estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas, suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se senta com os anciões da terra. Tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Ri-se do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dá-lhe o fruto de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.